Vamos ver. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está ao vivo e você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever. Todos os dias uma palavra, uma meditação e não saia daí sem antes a gente orar. O ditado de hoje é: o falar é prata, o ouvir é ouro. Será? Saber ouvir. Ouvir é prestar atenção ao som captado pelos ouvidos, perceber, levar em consideração o que é útil, dar valor à importância da fala da pessoa. Eu li recentemente que falar é uma necessidade, escutar é uma arte. E há fatores que nos impedem ouvir, né? Pressa, né? O desinteresse e o desejo de falar, tudo isso impede a gente ouvir as pessoas. Deixa eu ajustar aqui que às vezes ele fica caindo no meu telefone. Tudo isso impede, né, da gente ouvir. Nós somos uma sociedade acelerada, nós gostamos é de falar. Tempos atrás preguei uma mensagem na igreja que dizia assim: cala a boca. E o tema da mensagem era esse mesmo. Porque quanto mais falamos, nós mais pecamos. Quanto mais falamos, mas a gente tem que se desculpar, é uma coisa terrível. Então, ouvir exige tempo, é preciso atenção para entender o que o outro diz. Só que a vida parece sempre corrida, muitos alegam falta de tempo, não é assim? Apesar de o dia ser ofertado, o presente, ele é ofertado da mesma forma para todas as pessoas. A escolha de como usar esse tempo é que faz a diferença na nossa vida. A pressa nos fecha os ouvidos e nos bloqueia a compreensão. Nós precisamos desacelerar, né? Nós sabemos muito bem que não é possível acompanhar todos os assuntos, todas as temáticas. Ainda assim, nós precisamos desenvolver uma disposição para ouvir o outro, mesmo quando o assunto não for tão importante para nós. Cada um de nós provavelmente vai se lembrar de alguma situação em que nós não ouvimos completamente de uma pessoa e nos apressamos em responder, né? E justificar e sugerir uma ação. E quando finalmente nós entendemos a história, nós percebemos que nós fomos precipitados. Comigo já aconteceu. Falar demais pode nos colocar em apuros, né? Por exemplo, né? É essencial ouvir antes de censurar um atraso, né? Oh, atrasou, não sei o que tem e tal. Mas aí a pessoa fala: puxa vida, meu carro quebrou. Você vai falar o quê? Puxa vida, minha mãe ficou doente, eu tive um problema, fui assaltado, né? O que Jesus nos ensina sobre essa questão do ouvir? Jesus disse que quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Está lá em Mateus, no capítulo 13, verso 9. A pergunta é: quem seriam os incapazes de ouvir? Jesus nos mostra que nem todos são capazes de ouvir. São características de um bom ouvinte: atenção, empatia, o querer ajudar. Jesus mostrou todos esses atributos. Com quem? Por exemplo, com a mulher adúltera, que trouxeram diante dele para ser condenada. João, lá no capítulo 8. Jesus dá total atenção, sente a dor, a vergonha da mulher e o desejo de ajudar. E Jesus ficou em silêncio. Interessante que Jesus ele fica em silêncio por alguns minutos. Escreve no chão algo que não nos foi revelado. E aquele silêncio exigia reflexão. Porque Jesus, através do silêncio, pretendia trazer a consciência para cada pecador. Nós precisamos aprender mais a usar o silêncio. Às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer outra coisa, né? Pausa às vezes quando nós estamos falando. Quando enfim Jesus começa a falar, olha só a sabedoria importante do silêncio e a importância de falar no momento certo. Jesus tira o foco da acusação e questiona a integridade de todos os presentes,
aquele, né? Ele diz o seguinte: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra, né? Olha só como Jesus, a sabedoria de Jesus. E o que dizer da mulher de fluxo de sangue? Numa época em que as mulheres não podiam minimamente se manifestar publicamente, Jesus dá destaque a uma pessoa tímida, por causa da sua hemorragia também. Detalhe, Jesus interrompe um compromisso dele, né? Agora eu fico imaginando Jesus sem pressa de seguir adiante, vivendo plenamente aquele momento. Jesus sabia ouvir. A nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica com menos problemas, o nosso coração fica mais tranquilo quando nós falamos menos, ouvimos mais. Ouvir é uma arte. Nós estamos no mundo de muitas vozes, e a gente quer falar, a gente quer articular, a gente quer argumentar, a gente quer provar, a gente quer justificar. Até no sofrimento parece que a gente faz competição para ver quem sofre mais. O cara chega contra um problema. O que a gente fala do lado de cá? Você não sabe o que eu estou passando. Ou você não sabe o que eu passei. Por quê? Nós não queremos ouvir. O WhatsApp agora acelerou as vozes. Por quê? Nós não temos paciência de ouvir 1 minuto no WhatsApp. E ouvir Deus então? E ouvir a voz de Deus? Nós, hoje, somos como aquelas crianças, aqueles juniores que tocavam a campainha e na hora que a pessoa vinha atender, ela saía correndo. Às vezes nós dobramos o joelho para orar e quando Jesus nem veio falar com a gente ainda, a gente vaza da oração. Que nós possamos pedir em oração, a nossa oração: Senhor, ensina-me o valor de ouvir. Nós precisamos refletir. A pressa tem impedido, às vezes, nós ouvirmos as pessoas ao nosso lado. E tem um outro detalhe também. Às vezes, Deus tenta falar com a gente de tanto jeito, através de pessoas, através de criança, através de testemunho, através de uma palavra, mas nós não temos paciência de ouvir. Como que Deus vai falar? A gente dobra o joelho no chão para orar. A gente não ouviu a voz de Deus, a gente não teve ainda sensibilidade e a gente levanta, não pode levantar, né? Então, como disse Jacó, quando entrou numa guerra, numa batalha espiritual, sabe o que ele disse na sua oração? Eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Deus quer falar conosco. Deus ainda fala conosco. Nós somos o povo que ouve vozes de uma consciência que não é a nossa consciência. Nós vemos coisas que as outras pessoas não vê. Nós sentimos, nós temos percepção. Bem-vindo ao mundo do Espírito Santo. Jesus, ele disse, ele convencerá, ele falará, ele ministrará. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Hoje, Deus vai falar com você de todas as maneiras. Agora você precisa estar atento ao que ele vai falar. E ele vai falando, ele vai nos conduzindo, Às vezes a gente acaba um dia de sexta-feira, uma semana todo tumultuado. Por quê? A gente saiu feito doido, sem refletir, sem pensar, fazendo as coisas nas coxas, correndo, apressado, ansioso, porque nós queremos tudo no nosso tempo. Vamos aquietar o nosso coração. A melhor maneira de aquietar o coração é desacelerar o coração, é aquietar. A palavra do Senhor fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O velho pastor Aguiar, ele tinha uma frase que ele dizia sempre: quando você não souber o que fazer, não faça nada. Quando você não souber o que dizer, não diga nada. Só reflita, pense. Porque no muito falar, é muito estrago, né? E quem está falando com você aqui hoje de manhã é uma pessoa que já colheu muita consequência errada, muito problema nessa vida, por não ter paciência de esperar o momento certo de falar. Falar na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, refletir um dia o que vai falar, como vai falar,
Tudo isso Deus nos direciona. A nossa vida fica mais leve. Agora, a nossa vida fica muito tumultuada, muito transtornada. Quando nós saímos falando de qualquer maneira, conversando de qualquer jeito, e aí é complicado. Vamos orar e pedir graça a Deus na nossa vida, porque a gente tem que pedir graça a Deus na nossa vida. Senhor, me ajuda de novo aí, que da próxima vez eu vou acertar. Mas a gente tem que ir tentando, em nome de Jesus. Amém? Pai querido e amado, unja os nossos ouvidos. Nós estamos em um mundo de tantas vozes. Talvez, Senhor, em nome de Jesus, nós não percebemos a Tua voz porque nós achamos que o Senhor vai precisar de um momento espetacular para falar conosco. Não. O Senhor vai falar conosco no dia a dia, na correria, é no dia comum. Assim como foi com Moisés, num dia comum de trabalho, num dia comum na oficina, num dia comum na ótica, em um dia comum dentro de casa. O Senhor fala conosco através de um hino, através de um louvor tocado no YouTube, através de um testemunho. Senhor, unja os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz. Porque o Senhor quer nos direcionar e a Tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O problema é que nós gostamos muito de falar e nós não gostamos de ouvir. Derrama da Tua graça sobre nós e que os nossos ouvidos esse dia estejam atentos à Tua direção. Oramos, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você seja direcionado por Deus já a partir desse devocional. Não olhe esse devocional hoje de manhã como uma repreensão, como uma agressão, mas ouça isso como o amor de Deus, já começando logo de manhã, fazendo com que você tenha um dia em paz. Deus abençoe, um abraço, em nome de Jesus.